Tá aqui, os moderadores estão armando piquetes, eu acho, aqui no chat. MST presente na defesa do antiimperialismo e na integração dos povos que lutam pela sua libertação. Matias Alejandro, grande Matias, grande companheiro, tá sempre aí conosco, né? Eu vi que o Stedley fez uma live hoje. Até a gente podia, em vez de repercutir o Farinazo aqui, a gente podia trazer essa do Stedley aqui, vamos ver. Boa. Vamos repercutir isso aqui, ó, antes de fechar. Ó. Stedley estava ao vivo hoje, quando eu dei uma passada. Vamos ver aqui, ó. Inclusive o Stedley, ele esteve lá na Venezuela. Vamos trazer aqui, ó. Mas vai voltar com a data de novo, Tia? Se confrontam com as forças populares aí, de esquerda, não é difícil identificá-las. Nós temos hoje um confronto na Ucrânia que não tem nada a ver com o povo russo nem com o povo ucraniano. É um enfrentamento entre o Império dos Estados Unidos, a OTAN, contra a Rússia. Nós temos a situação do Oriente Médio, centrada na situação do massacre, do genocídio cometido contra o povo palestino, e que agora se amplia geograficamente para o Líbano, para o Irã, para a Síria. Nós temos a situação na África, pouco conhecida aqui no Brasil, infelizmente, e invisibilizada pela imprensa portuguesa. Aí, ó. Acabamos de falar sobre várias coisas da África, ó. Companheiro Stedley. Tá certo, companheiro Stedley? Mas está em curso na África uma luta anticolonial, anti-império francês, vanguardizada pelo Níger, pelo Mali, Burkina Faso e o Senegal, que recuperando o espírito do grande Sankara, assassinado pela CIA, então presidente de Burkina Faso, agora, na nova geração de militares, inspirados no pan-africanismo, se rebelaram e expulsaram as forças imperiais do senhor Macron, recebido nesse país com prosa e verso e agrados e flores. Esses países se levantaram, se insurgiram contra o domínio que ainda permanecia no Império Francês, e pasmem todos, a França aderiu ao euro nos acordos europeus, porém manteve em posição nessas ex-colônias o franco francês. E a moeda era empresa. E nenhum desses países, apesar de independentes, podia fazer compras no mercado internacional sem autorização da França. Essa era a situação que agora gerou a rebelião. E tomara que se expande, provavelmente, para outros países agora do antigo domínio inglês. E aqui na América Latina, aonde que é o centro da luta de classes internacional? Na Venezuela. Então, a Venezuela não é uma questão eleitoral. Muito menos é um problema do Maduro, ou do seu jeito, ou da sua retórica. Na Venezuela se está travando há muitos anos a luta de classes, que tem consequências geopolíticas. Entre, de um lado, as petroleiras americanas, os interesses
burguesia americana, e, de outro lado, o povo da Venezuela, que quer manter o controle do petróleo, para que ele seja usado a serviço das necessidades do povo venezuelano. Não é só uma luta de classe, é luta de infelizmente, o retardo, que depois vou explicar, do resultado eleitoral, provocou uma série de controvérsias e, evidentemente, deu munição para que as forças de extrema-direita em todo o continente, articuladas pelos Estados Unidos, se insurgissem também contra o governo Maduro. E, lamentavelmente, muitos intelectuais e metidos a ser de esquerda aqui no Brasil foram os primeiros a criticar o governo Maduro em troca de 30 segundos na imprensa burguesa. É uma esquerda barata que se vende por muito pouco, por alguns agradinhos da Globo News, da Folha, etc. Isso aí, bem, hein? Bem colocado isso aí, hein? Agora ele diz assim, que deram munição. Na verdade, não deram munição, eles já vieram com a munição, né? Já estava tudo planejado, né? Essa confusão ali, o ataque hacker, tudo essa confusão que ocorreu, não foi porque os venezuelanos deram munição para eles. Eles é que vieram atacando já é tudo programado, né? Não adianta. Claro. Agora, o Maduro é muito bom no xadrez político, né, cara? Ele está sabendo usar muito bem Está conseguindo reverter, inclusive, a situação a favor dele, eu acho. Não, e o mundo inteiro só falou em Venezuela essa semana passada, né, cara? Então ele virou o grande personagem da mundial, né, cara? É aquela história, falem bem ou falem mal, né? Falem bem ou falem mal. E aí, como vai cair a farsa, né? Quem vai ganhar positivamente, assim como ele ganhou com o Guaidó, né, cara? O episódio Guaidó foi... para a Venezuela foi ótimo. Que simplesmente depois que tivesse totalmente solucionada a situação, a imprensa não vai falar nada, né? Vai ficar assim. Que nem a história das armas, as armas químicas do Iraque, que a gente estava falando. Tipo, ficaram lá porque tem arma química, porque tem arma nuclear, tem isso, tem aquilo. Na hora que depois não encontraram nada, o assunto acabou. Aí foi entrar com os militares lá e fazer a guerra, né? Invasão. Mas hoje em dia... isso é verdade. A imprensa não tem um papel tão grande como tinha antigamente, né, cara? Que conseguia manipular, né, completamente, né, a opinião pública. Tanto que a gente está vendo aí a questão da Palestina, como é que tá, né? A opinião pública totalmente não, mas assim, 80%, 90% da opinião pública mundial é contra, né, o massacre da Palestina, né? E a gente assim, claro. E a gente está sabendo de coisas que a gente não saberia. Por exemplo, esse negócio do Scott Ritter aí. Não ia passar essa notícia aí, não ia ficar sabendo disso aí em outros tempos. Sim. Ia ficar um negócio secreto, um negócio de Estado ali e pronto. Então, assim, né? Então, vamos ver o que mais que o Sted diz aqui, né? Lamento. Espero que algum dia esses companheiros façam autocrítica. Porque eles estão, na verdade, se somando aos interesses dos Estados Unidos. Todos nós podemos ter as nossas avaliações, mas nós não podemos ser ingênuos de nos somarmos aos interesses do grande capital imperial. Jamais. Nem do Trump nem da Kamala. Para entender. Jamais, né? Jamais. Nenhum nem outro. A que ponto nós... Cara, essa eleição dos Estados Unidos aí, cara, sinceramente eu não consigo entender o pessoal que é de esquerda e cai nessa história aí, entendeu? Eu tô me lixando. Eleição dos Estados Unidos, cara, sabe? Não vai influenciar em nada para nós, né? Nada.
Mas... Tu viu isso aqui, cara? Que o Vladimir Putin tá falando aqui do avô dele? Tu viu isso aqui? Não. Tu viu isso aqui? Bota aí. Aí, que espetáculo, hein? Pá! Que maravilha, hein? Parabéns ao teu avô, tá, ô Vladimir? Parabéns. Não tinha visto. Não, e essa ah, não é essa aqui. Eu vi uma aqui que eu achei engraçado, mas não tô achando, cara. A Beatriz disse que o Pepe foi do 247 hoje, ó. Ah, nos traiu então, né? Não publicou vídeo para ir no 247, né? Senhor Pepe Escobar. Sted lhe mandou bem, diz o Maurício Rorato aqui, ó. Janete, Lorde, você tá em Manaus e eu reclamando do calor em São Paulo. Pai, aqui tá gelando, pessoal, tá gelando, tá entrando um frio aqui pelo meu pescoço, por isso que eu tô assim, ó. Se eu ficar assim, não estranho, tá? E tu viu essa aqui outra falando do Conselho Regional de Medicina? Opa, tirei ele. Diz que foi eleito um bolsonarista, né? Federal. Não, mas não dá para esperar nada do Conselho de Medicina, cara. Exato, olha o papelão que ele... mais do OAB do que do Conselho de Medicina, e olha que é ruim, hein? Não, toda a vida. Olha o papelão que eles fizeram durante a pandemia, né? Até cloroquina eles aprovaram em resolução, tá louco? Impressionante, cara. Não dá para acreditar. Conselho Federal de Medicina só fechando, velho. Só fechando. Nós chegamos agora, vou recorrer um pouco da história. Foi assim que nós aprendemos com os clássicos. Não é possível entender o momento atual de qualquer situação de luta de classe, seja no Brasil, da América Latina ou do mundo, se nós não recorrermos à história. Porque a história nos permite interpretar justamente a evolução dessa luta de classes permanente. Então, na história, um pouquinho mais distante, ao longo do século XX, foram sendo descobertas reservas de petróleo da Venezuela e se identificou que é a maior reserva de petróleo do Ocidente. Do mundo. E muito próxima dos Estados Unidos. Ao longo do século XX, se estabeleceram as petroleiras americanas. E depois, na década de 70, por um movimento nacionalista que houve no país, eles criaram uma estatal que é a PDVSA. Mas mesmo com a PDVSA tendo monopólio de extração do petróleo, no fundo, elas tinham que vender aos americanos. 70% sempre do petróleo venezuelano era para abastecer o mercado americano. E os Estados Unidos, durante 100 anos, pagou apenas 1% de royalties sobre o preço do barril do petróleo. Finalmente... 1% de royalties, hein? Já pensou? Que negocinho bom, né? Essa festa imperial terminou quando houveram alguns fatos graves na luta de classes da Venezuela. Em 1992, por conta das reformas neoliberais e do agravamento das condições de vida da população, houve uma revolta em Caracas chamada de Caracas. Durante uma semana, a população se insurgiu, foi para as ruas, ocupou o supermercado, buscou os alimentos que estavam passando fome. A resposta do governo de então foi o massacre, que até hoje não se tem estatística. Você que prometeu que funcionava, a culpa é da Keila, viu, quem está em casa. O resultado foi que até hoje não se tem estatística clara, mas foram assassinados pelas Forças Armadas da época entre 7.000 e 12.000 pessoas. 2 anos depois,
se insurgindo contra esse massacre que foi impune, oficiais se rebelaram contra o governo e tentaram fazer uma revolta militar contra o neoliberalismo. Essa revolta foi chefiada por um jovem capitão Hugo Chávez. A revolta fracassou, não teve a visão de todos os quartéis, apenas de alguns. Eles foram presos e condenados a 8 anos de prisão. E o Chávez, então, ficou conhecido de toda a população, porque ele era simples capitão do exército, que dava aulas de histórias na academia do exército. E ele, para se entregar sem derramamento de sangue, pediu uma só condição. Pediu para o governo da época que ele desse a oportunidade de explicar para o povo as razões na televisão. E o governo caiu nessa emboscada. E ele, o governo colocou apenas uma condicionante: 5 minutos. E ele, então, no quartel da montanha que eles tinham tomado, aonde está hoje o seu mausoléu e o seu corpo, em rede nacional de televisão, eles dirigiam o povo dizendo: nós nos rebelamos para que vocês não fossem massacrados de novo. E por agora iremos para a cadeia, mas voltaremos. Essa frase foi definitiva. Ele ficou 2 anos na cadeia e na campanha eleitoral de 96, ele preso, o principal tema da campanha foi que a direita voltou a ganhar as eleições porque prometeu para o povo que daria anistia para o Hugo Chávez. E assim foi. No final de 86, ele foi anistiado e saiu em liberdade. Se calcula que 200 mil pessoas foram na prisão receber. Era o início de uma nova revolução cidadã. E assim foi. Ele passou de 96 a 98 fazendo campanha, e em 98 ganhou as eleições com quase 70% dos votos. Na sequência, eles achavam que era mais um miliquinho idealista que era fácil comprar. Então, no primeiro ano, a burguesia venezuelana e o Império o tolerou. Porém, na medida em que ele foi avançando nas reformas, aprovou a ideia de uma Constituinte. E na Constituinte estava claro, uma das leis aprovadas, que qualquer dúvida que haveria na democracia deles, sempre deveria ter plebiscito popular. Ou seja, a Constituinte reconheceu que o poder máximo não era mais o Congresso, não era o Poder Judiciário, nem a Presidência da República. O poder máximo para os nossos advogados constitucionalistas, que tiveram aí, como o nosso querido procurador, que eu não vou citar o nome para não estragar o currículo dele, era de que a autoridade máxima da Venezuela se chamava povo venezuelano. E que o governo deveria consultar o povo sempre que havia dúvida. E foi assim que, ao longo desses 25 anos, a Venezuela teve 31 eleições, ou plebiscitos ou eleições. Não há na história moderna da democracia burguesa formal nenhum outro país que fez tantas eleições em pouco tempo, mesmo seguindo essas regras. Eles criaram um novo sistema eleitoral, que foi a adoção da urna eletrônica, mas combinada com o voto impresso. De maneira que cada cidadão lá vai votar, todo eleitor lá é identificado pela digital, para não haver substituição ou morto votar, como às vezes acontece, inclusive, no Brasil. E, após a identificação, ele vota na urna eletrônica e, em seguida, sai impresso o voto dele. Ele confere se foi aquilo que houve
e bota numa urna comum, como as nossas. Como nós aqui tínhamos. E aí, no final da urna, os mesários contam o que apareceu na somatória do computador com os votos impressos. E fazem uma ata, então, conferindo que houve coincidência entre votantes, impressos e a urna. Esse sistema já foi checado por inúmeras instituições e todo mundo concorda que talvez seja o sistema mais seguro de garantir a vontade do eleitor. E então, os Estados Unidos, frente a essa nova conjuntura do Chaves... Essa ditadura, hein, que faz um sistema eleitoral deste naipe, né? Que ditadura, hein? Ditadura terrível, né, Celso? Passou a implementar na Venezuela. O que o Celso está tomando ali? Quem é que adivinha aí no chat o que o Celso está tomando? Ninguém vai acertar, cara. Não tem como saber. Porque, assim, exatamente. O que se conhece como as guerras híbridas. Para quem tiver interesse, eu recomendo. Nós aqui no Brasil publicamos um livro, As Guerras Híbridas, pela editora Expressão Popular. Vocês podem entrar lá na página, se quiserem comprar, comprem. E se não, está disponível em PDF para vocês lerem no computador, que é muito desagradável. Nas guerras híbridas, o pesquisador pegou todos os documentos das Forças Armadas Americanas. E lá está descrito uma série de táticas que as Forças Armadas e a CIA, chamado Estado Profundo Americano, adotaria para controlar as colônias, para controlar os países que se surgissem contra os interesses deles. E lá está escrito. Ou seja, os Estados Unidos, a partir desses documentos do final da década de 90, se deram conta que a correlação de força nos países não era possível mais resolver pela intervenção militar dos marinhos. Além do que o custo de vidas americanas seria alto, era impossível ficar invadindo cada pouquinho o país. Seria muito desmoralizante. E eles precisavam formas legais que não desmoralizassem e não demonstrassem seus verdadeiros interesses. Então, todas as táticas descritas no livro de Guerras Híbridas, eles aplicaram na Venezuela. Já começando em 2002, quando eles deram um golpe contra o Chávez. Cooptaram alguns generais, ainda da velha guarda, derrubaram o governo, levaram o Chávez preso e tinham condenado à morte. O cartel de Caracas chegou ali na prisão, que era numa ilha, está na extrema do sul. E foi nesse vacilo que Deus existe, né? E a dialética funciona, que Chávez entregou no papel de cigarro o bilhetinho para o soldado que estava de plantão. E escreveu no bilhetinho: eu não renunciei e eu estou vivo. E botou o telefone da filha dele. O soldadinho, que se identificava muito com Chávez, terminou o plantão dele, correu para o telefone e avisou. E a filha daí botou a boca no trombone. Foram questão de horas que não fuzilaram Chávez. Como Deus existe, 6 meses depois que ele voltou ao poder, o cardeal de Caracas morreu de câncer. É a prova que Deus existe. Então, o povo cercou o palácio, exigiu o seu retorno, vocês conhecem a história. Depois organizaram uma greve petroleira. Depois fizeram um bloqueio econômico. Depois impediram peças de reposição na PDVSA. O nível de produção de petróleo da Venezuela, logo que o Chávez ganhou a eleição, era 3 milhões de barris diários. Há 3 anos, quando chegou o nível mínimo, chegou a 700 mil barris. Porque o petróleo é a principal fonte de renda do país. Então, o Império tentou bloquear.
para evitar. Como que ele evitava? Não botaram as peças de reposição, porque a indústria petroleira foi construída na Venezuela pelas empresas americanas durante 100 anos. Mas não adianta chamar os russos, o Irã, ou presos a Petrobras, porque as peças não são as mesmas. Depois aplicaram um golpe fenomenal, que foi uma inflação provocada pela taxa de câmbio. Uma página, um portal de Miami, todos os dias alterava a taxa de câmbio do dólar com o bolívar. E baseado nessa portal, dirigido pela CIA, gerou inflação no país, causando enormes problemas, porque todo mundo se referenciava que a taxa de câmbio não era do Banco Central, era daquele portal lá de Miami. Eu poderia ficar até a meia-noite contando outros fatos da Guerra Civil, mas vou estimular que vocês comprem o livro. Por último, o presidente Maduro, agora reeleito, sofreu 3 tentativas de assassinatos. Todas elas através de drones. E, felizmente, ele conseguiu escapar de todas, mas, em um dos casos, um dos seguranças dele morreu. Ou seja, o drone errou o tiro. E acertou o segurança na veia. Então, é nessas circunstâncias que, seguindo a Constituição, que determina a cada 6 anos a eleição, é que nós tivemos a eleição agora, do 28 de julho. Eu estive lá, junto com os 30 observadores brasileiros, alguns da área jurídica aqui do Brasil, e a maioria dos movimentos populares. Tá? E dos partidos, eu acho que havia o Fórum de São Paulo, o PT, não vi lá o PSOL, mas havia uma boa representação da delegação brasileira no... O pessoal não foi. O Partido Podemos da Espanha estava lá. O PT estava também, não sabia que o PT tinha ido. Conjunto de observadores internacionais que fomos credenciados em 910 de 103 países. E nós andamos por qualquer lugar, podemos fazer qualquer visita e qualquer pergunta. E houve, evidentemente, um momento durante aquele período antes da eleição, justamente porque já não podia fazer campanha, em que nós tivemos uma reunião de trabalho com o presidente Maduro e os 910 delegados, onde ele fez uma exposição muito mais sobre a história da Venezuela, já que lá tinha 103 países, então muita gente, como não era latino-americano, também desconhecia detalhes da história que eu aqui repassei brevemente. Então, o que aconteceu na eleição que causou esse tumulto todo? Havia 8, 10, eu perdi a quantidade de candidatos de oposição. Todos os candidatos assinaram o documento antes da eleição que reconheceriam o resultado, menos o Edmundo. Sintomático, né? Se ele acha que vai ganhar as eleições, ele deveria ser o mais interessado em assinar o documento que depois das eleições todo mundo reconheceria, inclusive a vitória dele. Mas ele foi o único que não assinou esse documento, perante o sistema eleitoral. Sim, já sabia que ia perder. E, já uma semana antes das eleições, a essa oposição que não está unida, e eu acredito que daqueles 8, realmente, a turma da Corina e do Edmundo representa a extrema-direita, o bolsonarismo. É o mesmo discurso, as mesmas táticas. Pinguim está se despedindo aí, ó. Tá ficando sem bateria. Desejando um bom final de live para todas e todos. Grande abraço aí, Pinguim. Valeu a presença. Valeu, Pinguim. E os outros 7 digamos, uma oposição civilizada, republicana, tucana, se quiser.
para citar a nossa forma. Chamou a atenção que uma semana antes, esse setor da extrema-direita, igual fizeram aqui, portanto, Manuel mesmo, começaram a dizer que eles já tinham ganhado a eleição, que haveria fraude. Mas como? Se não houve aí a votação, você imagina lá pelo dia 20 de julho, tu ligava a televisão, lá, só tem a televisão estatal, tem a Chavista, claro, mas tem 6, 7 canais. E você assiste isso, assiste Culto Evangélico, assiste a novela da Globo lá, e faz oposição ao governo. Então, nas redes de televisão do país, essa oposição ficava repetindo, continuando. Haverá fraude, vai fraude, nós já ganhamos a eleição. E nós, de fora, ficávamos assustados. Como você ainda não houve? Mas nós conhecíamos a mesma cantilena. E lembra do Bolsonaro aqui. Bem, no meio do dia da eleição, aliás, na noite anterior, 27, um grupo de mercenários que entrou no país fortemente armado da Colômbia tentou explodir a subestação elétrica, que deixaria a metade do país no escuro. Felizmente, as Forças Armadas, já prevendo esse tipo de ataque, prenderam eles antes que os dinamites explodissem. E com isso evitaram o caos. Você imagina, no dia da eleição, metade do país não pode votar? Seria aí uma denunciar Maduro e todo aquele negócio. E no dia 28, a eleição transcorreu normalmente, parecia as nossas aqui. Claro, sempre muitas filas. Eu acho que lá eles têm muito mais eleitor por urna. Como confiam que é mais rápido, eles botaram muito eleitor, tradicionalmente. Aqui as filas são menores, vocês sabem. Vota 100, 200 pessoas por urna, então é menor. Mas lá sempre teve fila. No entanto, a Constituição garante. Enquanto tiver um cidadão na fila, a urna tem que ficar aberta. E pode ir até meia-noite. Mas, lá o prazo de orientação era às 17, quando foi 18 horas, encerrou a votação, ou seja, não tinha mais votantes. Na sequência desse mesmo dia, o que acontecia na urna? Todos os partidos tinham fiscal cada urna, como é aqui. Aí a mesa fazia a ata, essa famosa, onde apareceu o resultado dos 8 candidatos e todo mundo assinava. Aí o presidente da mesa, com base nessa ata, mandava os dados para a central dos computadores do CNE. E aí foi o primeiro problema. Um poderoso computador instalado na Macedônia do Norte. Por que na Macedônia do Norte? Porque esse país não obedece às leis da União Europeia, né? E está fora, digamos, da alça do Tribunal Penal Internacional. Ele não é associado do Tribunal Internacional. Então, sintomaticamente, e como o presidente denunciou, provavelmente quem bancou esses computadores foi o senhor Bustos, aquele mesmo que financiou o golpe na Bolívia e que, denunciado pelo golpe na Bolívia, foi descaradamente no New York Times e disse: eu tenho poder para dar o golpe de Estado aonde eu quiser, de acordo com os meus interesses. Pois é esse senhor que se envolveu lá na Venezuela e garantiu os poderosos computadores da Macedônia do Norte. E lá na Macedônia do Norte, eles hackearam a página. Então, tradicionalmente, o CNE subia a folha de cada urna para a página, de maneira que os votantes daquela urna, os fiscais do partido, sabiam. Mas o votante comum não sabia o resultado. Eu não podia entrar na página e dizer assim: quero ver como é que foi na minha urna. É muito curioso, todos falam, né? Como é que foi na minha urna? Entraram na página e não entraram. A página foi alterada. Então já cria confusão. Ah, não está na página do CE, estão fraudando. Entendeu? E o próprio CNE, vítima desse sistema de hacker, não conseguia somar. Então, de fato, criou uma confusão. Então, o CNE procurou somar até 80% do que ele conseguiu de atos e fez uma projeção
em que a diferença entre o Maduro e o Edmundo era imutável, em termos percentuais. E, à meia-noite do dia 28, declarou o Maduro vencedor, por 52% a 43% ou 44%. Note, uma diferença percentual maior do que a nossa eleição aqui. Note. Cara, assim, ó, hein, Celso? Hein, Celso? Nesse ponto aqui, cara, que eu acho que o chavismo armou essa arapuca para a extrema-direita, cara. Que essa história que eles divulgaram, que era só 80% dos votos que tinham sido apurados, né? Eu acho que aí, cara, que foi a grande arapuca que eles armaram, entendeu? Porque realmente, quando divulgou ali que era só 80%, fica um negócio meio assim, tá, mas para ainda, falta 20% e os caras estão dizendo que já ganharam, né? Eu acho que eles fizeram meio que de propósito isso aí. Não, eu acho que não, cara. Eu acho que isso aí foi é como eles fazem normalmente. Chegou um ponto que não tinha mais como reverter, que nem faz deles aviso. Eu acho que foi esse procedimento normal, cara. Só que o Chaves não é bobo, né, cara? O Maduro não é bobo, né, cara? Não sei se eles não fizeram meio que proposital isso aí para dar corda para os loucos se enforcar eu mesmo. Eu acho que não, cara, porque ele não tem poder sobre isso. Isso aí é a justiça eleitoral que determina, né? Tem essa questão, né? Bem, aí se estabeleceu o que eu pude assistir com esses olhos, uma situação de terrorismo. Eu não tinha visto isso nem no golpe contra Dilma e nem depois da campanha do Bolsonaro. Lá se estabeleceu o terrorismo. Em 24 horas, eles começaram a botar fogo em hospital, fogo em escola. As escolas, eles escolheram as mais bonitas. Universidade. Para ter um pânico. Jogavam bombas molotov em estabelecimentos comerciais para criar aquele pânico. Imediatamente o comércio fechou, apesar de que era feriado até as 2 da tarde. Então, de manhã eles fizeram esse terrorismo, aí é que o comércio não abriu mesmo. E repetiram, a dona Corina foi para a televisão, nós temos atas que comprovam que nós ganhamos por 70% dos votos. Estabeleceu o pânico, ou a confusão toda. Eu ia viajar na terça-feira, não pude chegar ao aeroporto. Eu e vários observadores internacionais, porque eles trancaram com pneus, botando fogo, o túnel que dá acesso ao aeroporto. Quem já foi para Caracas sabe, nesse trajeto que é descendo a serra, tem que passar por um túnel. Eles botaram pneus e alguns molequinhos, e isso impediu que os carros descessem. No caso, eu estava com uma van do Ministério, não conseguiu passar, só consegui voltar ao país quando começou a se normatizar na quarta-feira. A polícia, eles chamam a Guarda Nacional Bolivariana, desde a época do Chaves, tem uma regra do seu manual de conduta, que foi ideia do Chaves. Nenhum venezuelano pode matar outro venezuelano pelas Forças Armadas. Então a polícia era uma tira. No máximo, eles usavam gás lacrimogêneo, no máximo, iam com umas motos assustar a molecada. Mas quando os crimes de terrorismo se aumentaram, eles fizeram muitas prisões. E quem encontraram entre os presos? Eram jovens de duas naturezas. Um setor de jovens eram recém-chegados dos Estados Unidos, e daí eles confessaram. Eles estavam migrantes dos Estados Unidos, e lá foram botados, treinados, pagos, para voltar para o país e cometer aqueles atos. Lá eles aprenderam a usar coquetel molotov, lá eles aprenderam a usar dinamite e qual os alvos para criar terror na população. E outra facção dos molequinhos que faziam esses atos era lumpes das periferias, que tem, infelizmente, em todas as nossas cidades da América Latina, e eles receberam $200 por dia. Dessa turma da Corina, que, por sua vez, deve ter recebido da CIA. Então, o manual de comportamento foi mais ou menos o parecido, que aqui nós esquecemos, do que aconteceu mesmo no Brasil,
entre 1º de novembro e 8 de janeiro. O manual foi o mesmo. Vocês imaginam se aquele caminhão de explosivos carregado de gasolina tivesse explodido no aeroporto de Brasília? Eles tentaram invadir a Polícia Federal aqui no Brasil. Assim como depois, dia 8 de janeiro, cometeram aquelas besteiras. Então, esse foi o cenário. De fato, há uma confusão enquanto as atas não sejam somadas. As atas. Olha as atas. O que o presidente Maduro fez foi apresentar recurso no Tribunal de Justiça, que é um outro poder paralelo ao CNE. Estou com as atas aqui, ó. Lá o CNE é uma coisa, é um poder. O Poder Judicial é outro. Então, o governo entrou no Superior Tribunal de Justiça com medidas cautelares para exigir que todos os candidatos, já que eles pegaram cópia lá na mesa, entregassem as atas. Hein, Celso? Vou me dar um destaque aqui, ó, para mostrar que eu tô com as atas aqui, ó, exclusivo. Ó. Olha as atas que eu tenho aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Ó. Que é isso aí, cara? Dá para enxergar aí as atas, ó. Olha aqui, ó. Chegando os bonequinhos aí, os carimbinhos do teu filho. Patrulha Canina do Rodrigo, ó, nas atas. Tá? Patrulha Canina. Atas de Patrulha Canina do Rodrigo, aqui nas minhas folhas de anotação, ó, ele vem e bota carimbos de Patrulha Canina. Aquelas atas que a Corina disse que tinha, eram, na verdade, coisa falsificada. Que depois perceberam, foram. Mas eu posso garantir que as minhas atas são mais legítimas que a da Corina, tá? As atas da Corina não têm assinatura, são atas em branco. A minha tem carimbos do Patrulha Canina do Rodrigo, cara. São mais legítimas do que as já dela. tá melhor. Editados, inclusive, em Miami. Tal a grossura que eles fizeram. Não? Então, camaradas, o que há na Venezuela é a luta de classes. Uma guerra internacional em torno da disputa do petróleo. Ele vai ser utilizado pelas empresas americanas e para seguir financiando a economia americana e o modus de vida americano, ou ele vai ser usado em benefício do povo venezuelano. Aí eu vi na internet muitos aí, gente de esquerda, bem intencionado. Mas não deu para ver onde é que o governo botou os recursos do petróleo. Basta ir lá ver. A cidade de Caracas é muito mais bonita do que qualquer capital brasileira, começando por São Paulo. O governo construiu nesses 25 anos 5 milhões de casas. Se vocês têm alguma dúvida, entre no programa Minha Casa Minha Vida para saber quantas casas nós produzimos num país continental como o nosso. Então, de fato, a população percebe que a renda petroleira foi utilizada também em seu governo. E a partir, então, dessa confusão, que esperam nas próximas horas, e agora estão tendo que digitalizar de novo as atas. Isso manda. Agora, quem está fazendo isso é o Superior Tribunal de Justiça, para, em algum momento, anunciar definitivamente os resultados. Mas, estabelecida a guerra geopolítica, essa luta de classes que se travou naquele território, então, as forças políticas do mundo inteiro passaram a se manifestar. O senhor Almagro, todo mundo conhece, até as pedras, que ele é um agente da CIA, porque ele era antes militante da Frente Ampla do Uruguai. E depois que foi para a OEA, foi computado pelos americanos e só faz a política dos americanos. Esse senhor, em nome da OEA, sem mandato, reconheceu o golpe na política. Esse senhor reconheceu o golpe na Honduras, de maneira que não tem moral nenhuma para ser fiscal de nenhuma eleição. Mas ele correu em anunciar que era uma fraude, pessoalmente, e em seguida convocou uma reunião extraordinária da OEA para que a OEA condenasse o governo Maduro. E qual não foi a surpresa dele? Dos 34 países, a votação ficou empatada, 17 a 17.
de maneira que a OEA não pôde se manifestar sobre o tema da Venezuela. E isso, então, foi repercutido nos países, nos governos, e aqui na América Latina, quem nós temos? Os 10 países da ALBA apoiando Maduro, e os 5 países direitistas, entre eles, a maior decepção das forças populares chilenas, o senhor Boric, que já deve ser computado. 5 países da direita, Chile, Equador, Peru, o Chile e El Salvador, e a Costa Rica, mais 6, apoiando e reconhecendo a Colômbia. E, como era esperado, evidentemente, os Estados Unidos foi a público e disse que já reconhecia. Mas quem é mesmo os Estados Unidos? Ele não é a Corte Suprema, não é a outra para decidir tal eleição que eu elegi. Não. Aliás, os Estados Unidos foi o que reconheceu o Guaidó como presidente postor com parte das táticas da Guerra Civil. E o seu Guaidó roubou 50 milhões da PDVSA instalada nos Estados Unidos, até denunciado pelas outras forças de oposição. E hoje, para se proteger e já rico, mora lá em Miami. Então, de maneira que os Estados Unidos não têm moral nenhuma para comentar qualquer coisa da Venezuela. O governo do Brasil, da Colômbia e do México adotaram uma posição sensata, na minha opinião, porque entregaram a autonomia da decisão ao poder eleitoral da Venezuela. E como o poder da Venezuela ainda não teve a deliberação final, cabe esperar. Mas, sobretudo, é que esses 3 países, pela importância geopolítica que tem no continente, não quiseram se somar a essa ofensiva direitista. 30 ex-presidentes de direita do continente americano e da Portugal e da Espanha escreveram uma carta pessoal ao Lula pedindo para ele mudar a posição. E o Lula, cabra bom do Pernambuco, resistiu às pressões externas e manteve a posição. E essa altura é a mais correta. Cabra bom de Pernambuco. Tu viu sair dessa carta dos fachos europeus, Celso? Não estou sabendo. É o Aznar da Espanha, bando de fascistoide lá da Europa, 50 e tantos ex-presidentes europeus mandaram uma carta para o Lula dizendo que ele estava cometendo um erro em não dizer que era golpe, em não dizer que houve fraude na Venezuela. O Lula, acho que, olha, eu não sei se rasgou a carta, não sei o que fez, acho que nem resposta deu para essa gente. Do outro lado do Atlântico, repetiu-se a geopolítica. A OTAN com a oposição e todos os outros países da África, dos BRICS, Rússia, China, Índia, atenção. A Índia hoje é o principal mercado de petróleo venezuelano, se manifestaram reconhecendo Maduro como presidente eleito. Então, daí que vai o petróleo, daí que vem para a Europa, então. Ajude vocês a tomarem a vossa posição. Como é que é? É daí, então, que a Índia... Porque a Índia não tem muito pouco posto de petróleo, né? Não produz petróleo, basicamente, né? Pelo que eu saiba. Sim. Então, é daí que eles tiram o petróleo para vender para a Europa, né? Não, e da Rússia também, né? Ele diz que eles fazem a triangulação, né? Eles compram o petróleo da Rússia e vendem para os trouxas da Europa mais caro, né? Pois é. E da Venezuela, pelo que está dizendo aqui eu não sabia dessa informação que a Venezuela vendia petróleo para a Índia. Também não. O que me dói na alma é que alguns companheiros e companheiras entre nós se apressaram a fazer coro para a direita e apoiar a posição dos Estados Unidos e desrespeitando os interesses do povo da Venezuela. Com isso, espero contribuir e espero que os que cometeram equívocos
reconheçam a burrada que fizeram. Mas existe inferno para todos. Para nós cristãos marxistas, sempre nós sabemos de mandar alguém para o inferno. Muito obrigado pela atenção. Grande Stedley, grande Stedley. Bom ouvir sempre, né? O pessoal já está dando. O pessoal está dando bom dia aqui no chat, ó. A Cláudia Salles Fonseca já está dando bom dia aqui, ó. Beleza? Celso, acho que eu vou me abrindo. Não sei se tu vai querer ficar aí batendo um papo com o pessoal. Não, vou falar uma coisa aqui rapidinho. Primeiro que ele falou sobre as petrolíferas que foram construídas pelos Estados Unidos, né? E depois eles não davam manutenção, né? Não tinha peça, não adiantava chamar chinês, russo e tal, né? E a mesma coisa aqui no Brasil, que aqui os militares brasileiros ficam querendo comprar F-15, F-16 e não sei mais o que, tudo coisa dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos invadiam aqui o Brasil, tu acha que eles vão dar peça de reposição para os F-16, para os Gripen, que eles querem comprar, compraram lá? Cara, então, se a gente não tiver uma indústria de defesa nacional, não adianta nada, cara. Não adianta ter armas se não tiver indústria de defesa nacional. Porque justamente a gente compra arma de quem vai nos atacar. Então, a Vibras é justamente isso, é uma empresa que é um projeto do Boulos para estatizar a Vibras, que está por ser vendida para a Austrália, que seria um pavor, né, cara? Porque a Austrália é puxar saco dos Estados Unidos, ou seja, né? Aí tá a mesma coisa que é vender para eles. Farinazo disse que melou a Austrália. Sim, mas não vender para a Austrália, vai vender para outro lugar, né, cara? Se não fizerem nada. Para a China. Para Norisco lá da China. Menos pior se fosse para a China, né? Mas cair na mão de um. E outra coisa que eu queria mostrar que é o seguinte, ó. Norisco, nas Olimpíadas, teve uma senhora que fez um gesto da supremacia branca. Que é esse símbolo aqui, que é um W, né? Com os dedos um white e um P embaixo. White Power, né? White Power. É esse símbolo aqui. E aí, aqui está a foto da técnica da Hungria. Aqui com esse outro dedinho aqui embaixo, que eu não sei para que serve, esse aqui esticado também. Mas esse aqui é o sinal da supremacia branca. Hungria, que é onde os nacionalistas, como é que dá para os xenofóbicos, não é tão... A ultradireita está crescendo lá, né? Sim, a Hungria é braba, né? Ali a cara de besta dela. Já foi punido, né, cara? Foi punida? Não, ela ainda não, mas teve um outro que foi. Tá louco. A Marlene Costa está dizendo aqui que os Estados Unidos invadirem o Brasil, as nossas forças armadas ficarão do lado deles. Sim, vão estar de cuequinha dos Estados Unidos servindo um cafezinho, mostrando a bundinha para eles. Eles são os puxa-sacos americanos. Sidney Isso aqui é o desemprego no Brasil que eu estava falando, ó. Que a gente tem que comentar sobre esse tipo de coisa, ó. Olha o desemprego aqui na época do Bolsonaro, onde é que estava. Olha aí. Bateu em 14%, cara. Que loucura, né? Passou de 14%, 15%. E olha ali com a Dilma ali, ó, encostado em 6%. Com a Dilma, por uma outra medida, aí chegou a ter 4%, né? Tem duas medidas. Tem uma que... a Dilma é de que ano até que ano? Essa aí acho que é carteira assinada, né, Celso? Se não me falha a memória. Olha que quando fizeram o golpe, cara, o desemprego estava baixo. Logo depois do golpe já começou a subir o desemprego, né? Se não me engano, Celso... Mas a Dilma vem mais para cá, né, cara? Aqui só tem... não, é 14. 6 anos. Em 2014, a Dilma chegou a 4%. 4 e alguma coisa por cento. Mas é num outro índice. É que tem dois... Esse índice aí, eu acho que é o índice de formal, com carteira assinada, né? Sim. O que a Dilma botou para 4% era o que considera o trabalho informal também, e como é que é MEI, todas essas coisas, né?
que é um outro índice que é mais aberto. A investigação do CNJ é culpa do Lula, é bom, né? Ele falou isso, que é real. Ele falou isso. Ele falou isso aí? Tu tá Sim. brincando que ele falou isso aí, cara? Não. Ele tava falando que ele tava sendo perseguido. Meu Deus. Pelo Lula. Meu Deus. Aí olha que esse cara aqui é o Antônio Garcia, né? Olha o que ele respondeu. Ele respondeu isso aí também? Sim, respondeu isso aqui é real. Ô, amor, você tem que largar de ser burro. Sim. Critique o CNJ e não critique o Lula, que não tem nada a ver com isso. Você Sim, está quem sendo tá no seu acusado encalço é a PF. de ter surrupiado a grana da Lava Jato. E quem está no seu encalço é a Polícia Federal. Você assistiu o filme Corre, que a polícia já vem aí? Tic-tac, tic-tac. Ele falou isso aí da polícia, corre que a polícia vem isso, né? Falou? Esse diálogo é real, cara. Sambaú botou aqui, ó. Sempre tem um esgoto aberto de onde saem essas figuras que não resistem se declarar nazifascistas. Cláudia Salles Fonseca, o Bozo dormiu com o chanceler da Hungria. Pesadelo Aqui, periférico. Porque acha que a União Soviética não teve importância na Segunda Guerra e foi os Estados Unidos que ganhou a guerra. É. Militares mortos, total de mortos, né? Olha e aqui, a China ali. Estados Unidos, 400 mil militares mortos. Né? Reino Unido, idem, né? E a França, acho que não morreu nenhum militar, porque eles entregaram, né? Eu daí teria que ver a lista completa, daí tá na Wikipedia. Tem uma página da Wikipedia que os militares franceses entregaram e ainda ensinaram o caminho para chegar até Paris, né?